Estamos começando agora mais um episódio do podcast, do nosso Expresso Cast, hoje com a nossa primeira convidada. Ela já esteve aqui no Expresso Cast com a gente, ela foi a nossa primeira convidada, inclusive assistam lá aquele podcast, porque tem ouro para os empresários lá dentro, tem muito conteúdo interessante. Ela é formada em moda, mas ela tem especialização em controladoria, em finanças, tem MBA em empreendedorismo, ela tem uma contabilidade e ela estudou negócios fora do país, estudou em Londres por muito tempo. Mas hoje o assunto que a gente vai trazer é sobre inteligência artificial. Que bagunça, né? No final tudo faz sentido. Tudo faz sentido, né? A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Algumas pessoas já utilizam ela, outras pessoas não. A ideia é trazer de uma forma descomplicada como a gente consegue usar ela no nosso negócio, né? Porque tem muita coisa que faz muito sentido, que facilita muito a vida e que vocês ainda não estão usando. Então depois vocês podem ir lá no Instagram da Nessa agradecer as dicas que ela vai dar hoje, porque tá incrível, tá, gente? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Eu aqui de novo. Cada vez a gente fala de uma coisa, mas não é. São coisas diferentes. São todas elas que convergem em negócios, né? Tudo que eu estudei a minha vida inteira sempre foi porque eu acho que eu sou apaixonada mesmo por resolver problemas. Então, assim, negócios há um monte de problema pra gente resolver, né? Então é uma delícia. É a gente controlar o caos do negócio. Nem empreender é isso, é controlar o caos. E quando a gente tem ferramentas que a gente consegue usar pra facilitar, eu acho que é super importante e válido compartilhar, né? A inteligência artificial, eu lembro que quando ela começou, né, lá atrás, eu ouvia muita gente falando assim, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas, porque agora tu coloca tudo ali, e daí o negócio vem pronto, e isso vai tirar muito emprego. E outras pessoas falavam, não, a inteligência artificial é excelente, mas ela ainda não entrega uma personalização, uma coisa mais eficiente, não vai tirar emprego de ninguém, né? Como que tu acha que começou? O que tu tem essa visão de inteligência artificial? Esse boato aí, né, que a inteligência artificial vai tirar emprego de muita gente, ele é um pouco boato e bastante verdade. Porque hoje, em 2025, não é mais uma opção. Quero aprender sobre inteligência artificial. Não é mais um diferencial. É obrigatório. Quem trabalha no mundo corporativo hoje já faz parte da seleção. Então, assim, cargos que tu vai trabalhar com ter grande poder de decisão, ou, né, muita análise, tudo isso, tu não pode mais não usar inteligência artificial. Uhum. Porque, imagina, eu trabalhei muito tempo como gerente em indústria, há anos atrás, e eu fico assim pensando, quando eu vou mexer na IA, que eu sempre uso no meu dia a dia, eu olho assim, meu Deus, eu gastei tanta vida preparando relatório sobre isso que o negócio faz em 10 minutos. Então, assim, a gente tem que usar isso a nosso favor. Eu não acho que a IA ela vai tirar empregos. Eu acho que ela vai potencializar o ser humano. Só que a gente só vai ser potencializado quem tem uma bagagem, quem tem um conhecimento. Porque eu não consigo dar um prompt, né, um comando para a IA, se eu não sei o que ela tem que fazer. Por exemplo, eu até comentei essa semana, né? Muita gente pede dica para mim para fazer post, coisa assim, que acho que foi o que mais popularizou, né, o pessoal para usar as ferramentas. E eu falei, gente, eu não sou de marketing no sentido de fazer artes, né? Fazer as artes, criar. Então, eu não sou designer. Então, eu falei, eu sei dar o comando, cria aí tal coisa, mas eu não sei falar, coloca essa lente, essa iluminação, usa esse estilo. Então, assim, quem vai saber fazer isso? Quem é especialista. Só que o especialista, ele tem que estar com conhecimento de IA também, porque ele vai ter que unir as duas coisas. Então, esse cara não vai perder o emprego. Quem vai perder o emprego é quem não usa a IA. Então,
Eu acho que a gente tem que sempre pensar que a gente tem que estar se atualizando, né? E a IA, ela veio para ficar. E se esse recurso tá ali disponível, por que não tu não usar para facilitar a tua vida, né? E sim, se ela está ali para facilitar a tua vida e consegue te entregar um bom produto, tu ainda vai precisar refinar, né? Vai precisar do ser humano, mas óbvio que num momento de concorrência entre escolher uma pessoa que usa IA e a outra pessoa que não sabe mexer, provavelmente quem mexe com IA vai sair na frente. Então, é uma necessidade que as pessoas vão ter que começar a fazer. A minha batalha atual hoje não é nem o mundo corporativo, né? As pessoas que querem entrar no mundo corporativo. São os empreendedores. A minha batalha é essa, de colocar os empreendedores para usar essa ferramenta, porque é uma ferramenta que te coloca num nível de competitividade muito mais alto. Porque tu sai na frente, com certeza, porque tu tem ali... O empreendedor, no geral, ele é solitário. Ele vai lá, abre o negócio dele, abre uma clínica. Menos a gente, né, amiga? Menos que a gente fica se encontrando para fazer. Mas assim, geralmente é uma pessoa sozinha, abre uma clínica, abre uma loja, um restaurante. Então ela tá ali sozinha. Quando ela abre uma inteligência artificial, ela tem um especialista à disposição. Então, ela vai ter um especialista em marketing, um especialista em finanças, um especialista em controladoria, um especialista em estratégia. Então, a pessoa vai conseguir conversar com esses especialistas que ela contratando, talvez ela não teria condições, né, de contratar todos esses especialistas. E assim, tu tem uma facilidade e dados e informações muito mais ricas do que se tu fosse buscar sozinho. E assim, questão de tu sentar ali e conversar. Então, eu falo que a inteligência artificial, hoje, né, o que eu uso muito é o ChatGPT mesmo. Porque eu acho ele uma ferramenta prática, de fácil manuseio, assim, a maioria das pessoas consegue se dar bem ali e se sente à vontade, porque ele tem um formato de chat mesmo, né, tipo o WhatsApp. Então, tu conversa com ele. E é isso, é um chat, é pra conversar, é pra gente ir desenvolvendo ali o assunto. E assim, na nossa época existia a Barça. Agora a gente entrega a idade. Na nossa época existia a Barça, depois vieram outras plataformas e as pessoas foram começando a utilizar essas plataformas, tipo, sei lá, o KD, né, o Google, e daí até agora a gente tem tá tendo, né, essa virada, né, tá tendo uma queda nas ações do Google, porque o chat GPT, ele tá sendo utilizado para pesquisas, como buscador, que era uma coisa que a gente fazia na Barça lá atrás, a gente se atualizou, começou a usar o Google, e agora tem outra tecnologia, outra inteligência vindo pra gente melhorar ainda mais, e ter uma entrega muito mais fácil, né. Com certeza, essa parte de tecnologia sempre é muito especulativa, né? Sempre, quando apareceu o computador, todo mundo falava, vai tirar o emprego das pessoas. E não foi o que aconteceu. O computador potencializou a gente. Quando apareceu a internet, que a gente pesquisava tudo, mas daí agora você está pesquisando ali, cadê o seu esforço? E agora eu vejo muitos profissionais também assim, mas tu fez tudo no ChatGPT. Gente, faz igual, vai lá tentar fazer igual a pessoa fez. A pessoa que é especialista, ela vai desenvolver um trabalho muito melhor no ChatGPT do que uma pessoa leiga. Então, assim, não tenham isso em mente, de que, meu Deus, mas ela fez tudo na internet, na inteligência artificial, como que, né, tipo, vou desmerecer o trabalho? Não. Esquece isso, você tem que pensar que você está pagando uma pessoa que está potencializada, que ela consegue entregar muito mais e em menos tempo e com certeza dados melhores para te oferecer ali, né? Eu faço consultoria, então eu uso muito, né? Eu falo assim, gente, não tem como, não adianta eu passar, né, os meus robôs para a Aline e falar, Aline, faz o teu trabalho, né? A consultoria está aí em robô, não existe isso. Ainda não, né? A gente não sabe, porque justamente essa questão da especulação. E tu falou ali da questão da Bolsa de Valores, do né? Google. Do Google, que caiu as ações. Assim, o mercado tá bem maluco. Porque, assim, agora a gente fala que é a corrida do ouro, a corrida do homem para chegar na Lua. A gente tá nesse mesmo clima. Nessa mesma pegada. Porque quem descobrir primeiro, tudo muito rápido, né? Esse mundo. A pessoa quer chegar primeiro e fincar a bandeira lá. Então, a gente tem a China muito forte e Estados Unidos muito forte.
E essa briga já vem de outros carnavais, né? Então, assim, é muito especulativo. Eu vejo, assim, que aparece uma notícia, daí cai a bolsa, daí aparece outra, sobe a bolsa. Então, assim, por enquanto tá meio imprevisível. Se eles continuarem a briga e nos entregarem uma plataforma, um centro de pesquisa muito melhor pra gente usar nos nossos negócios, tá ótimo, maravilhoso, a gente agradece. É o que eu sempre digo, a concorrência é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Porque faz o movimento acontecer. Faz as pessoas se agilizarem a melhorar mais rápido. Eu acho que existe também, né, por exemplo, eu já fiz o workshop da Nessa, depois a gente vai entrar nesse assunto, mas pra mim, inteligência artificial era o ChatGPT, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas não têm conhecimento de que inteligência artificial são infinitas plataformas, infinitas coisas, infinitas possibilidades, né? Não se resume só ao ChatGPT, mesmo ele sendo a mais utilizada, a mais fácil da gente ter acesso, né? É que o ChatGPT foi o primeiro a se popularizar, né? Eles liberaram gratuito, imagina? Nossa, gratuito, inteligência artificial, tu chegar lá, apertar um negócio e ele responder, assim, de graça. Então, assim, foi uma jogada de mestre que eles fizeram, né? Porque eles conseguiram ali muitos assinantes. Eu não vou saber números agora, mas o ChatGPT foi a plataforma que conseguiu o maior número de inscritos no menor tempo até hoje, no mundo. Então, foi uma sacada muito boa que eles fizeram. Então, eles conseguiram uma base, né, de clientes muito grande e depois foram evoluindo. Eu acho que eles lançaram bem o MVP, né, que a gente fala que é uma ferramenta assim, estamos começando, mas usa aí. Porque conforme a gente vai usando, eles vão aprimorando lá também, né? Então, hoje, a plataforma que eles lançaram e o que é hoje... Já é outra já coisa. Mudou tudo. O workshop que a Aline assistiu e hoje... Que já fez muita diferença na minha vida, já mudou tudo. Mas não faz 6 meses, né? Foi em outubro? Não faz 6 meses, eu acho. E já tá tudo diferente. Já tem um monte de outras ferramentas que eles lançaram que já mudou tudo. Mas assim, o ChatGPT não é a única. Eu acho ela a mais fácil de ser usada por quem não é especialista para quem também não tem muito tempo. Porque senão tu vai acabar usando muitas ferramentas isoladas e isso acaba também encarecendo. Mas, por exemplo, a Microsoft tem um conjunto ali de ferramentas maravilhoso para quem usa muito, né? Excel, as ferramentas da Microsoft no geral, ele é muito bom, assim, avançadíssimo. Mas isso muito para quem, por exemplo, trabalha numa controladoria de uma empresa grande, vai usar. Eu, como uma pequena empresária, posso usar, com certeza. Mas o ChatGPT hoje supre para mim. Claro que talvez se eu me aventurar lá no Microsoft 365, talvez eu tenha resultados melhores. Mas tem o Cloud AI, que é outra LLM, né, que é uma... parecida com o mesmo estilo do ChatGPT. Tem a DeepSeek, que apareceu aí no mercado, que estremeceu, né, que é a ChatGPT, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, perdeu também um monte de valor em ações. Então, assim, tem várias ferramentas e tem várias ferramentas de coisinhas isoladas. Por exemplo, chatbot, criação de vídeo, criação de imagens, enfim, leitura de exames, tem de tudo. Então, assim, hoje tem 1 milhão de ferramentas disponíveis. Tem uma que eu gosto muito, que é o Notebook AI, que é da Google. Eu tinha que ter pego um negócio pra ir anotando as dicas. Vou ter que reassistir. Essa é muito boa. Sabe, se você é uma pessoa das 50 mil abas abertas no computador, que deixa... depois eu leio. Sou eu. Então, essa é maravilhosa, porque você vai pegar todos os sites, joga lá no Notebook AI, ele vai fazer um resumo, ele monta até um podcast. E daí tu escuta. Mentira. Com o que você colocou naquele site. E daí tu pode conversar, mas e essa parte aqui? O que acontece? Isso daqui. E daí ele vai aprofundando o assunto. Daí é isso. Pra mim facilita muito, porque eu sou uma pessoa das 1000 abas abertas. Então é uma ferramenta que eu uso bastante. Eu acho que hoje em dia também as pessoas, a gente vive num mundo muito acelerado, né? A gente tá o tempo inteiro consumindo alguma coisa. Tem muita gente que treina ouvindo podcast, que treina ouvindo alguma coisa informativa, alguma coisa desse tipo, né? Que não treina ouvindo música. Ou que tá dirigindo e tá ouvindo podcast, tá fazendo alguma coisa e tá ouvindo um podcast. Então, se tu consegue jogar algo que tu precisa realmente aprender nessa plataforma e ela te dá isso em áudio, olha isso.
Incrível. Gente, é muito bom, é muito prático. Eu gosto bastante. Vou dar outra ferramenta, então, que eu gosto bastante, que não sei, para mim é hiper útil. Hoje eu pago apenas ChatGPT e essa ferramenta, que é a TLDV, que em inglês é too long, não vou ler, né? Tipo, é muito comprido, não vou ler isso daqui. Então, o que é? É uma ferramenta que faz ata de reunião e faz alguns resumos. Então, por exemplo, eu vou fazer uma videoconferência com a Aline de uma consultoria. Vou fazer reunião de diagnóstico. Dá para usar para 1000 coisas, tá? Eu tô falando de um exemplo. E daí eu coloco o meu notebook taker lá, que é o robozinho que entra na reunião também, e ele anota tudo. Então, ele faz toda a transcrição da reunião, separa por pessoa quem tá falando, e eu consigo pedir um resumo para ele, consigo perguntar assim, em que momento da reunião a gente falou disso? Daí ele vai lá e me dá o minuto certo, e me dá o clipe da reunião, daquele momento. Eu consigo fazer, assim, 1 milhão de coisas. Aí, com essa transcrição, dependendo, por exemplo, fiz as perguntas exatas que eu preciso para montar o projeto dela. Eu pego essa transcrição, jogo no ChatGPT e falo, e aí, gato, me ajuda aqui, né? ChatGPT, vem cá. Organiza. Com educação, né? Chama com educação. Chama ele ali no cantinho. A gente tem que tratar bem, porque a gente tem o dia de amanhã desses robôs. Aí a gente vai lá e fala, organiza aí as ideias que eu preciso montar um projeto de consultoria e o objetivo é esse. Então ele já vai me dando coordenadas. Então assim, dali pra frente é só ideia. Então eu tenho alguém, né, para debater sobre as ideias que a gente está propondo numa consultoria. E tu tem também um leque de pensamento muito maior, porque a tua cabeça tem um pensamento limitado, né? Às vezes ele vai te sugerir alguma coisa e tu fala, cara, realmente isso aqui é legal. Óbvio que outras coisas tu vai colocar da tua cabeça, né? Tu vai saber de como funciona conhecendo o teu cliente, mas várias coisas dali tu vai ter ideias que talvez tu não tivesse. Com certeza. Eu tenho muita dificuldade em organograma, fluxograma, mapa mental. Tenho muita dificuldade com isso. Abrir um mapa mental pra mim, eu já fico assim, meu Deus, me dá até um nervoso. E eu não sei, é um bloqueio mesmo. E eu gosto do texto corrido. Mas eu sei que a maioria das pessoas não gosta. A maioria das pessoas gosta de uma coisa mais visual. Então, o que eu faço? Oi, ChatGPT, por favor, transforma isso num mapa mental pra mim. E pronto, eu resolvi meu problema. Então, assim, tem muitas funcionalidades que a gente pode usar. Tu me falou, né, que tu fez os pops aqui da clínica, tudo com o ChatGPT. Então, assim, não gosto. Tem que fazer processos para a empresa crescer. Gente, essa frase não é à toa, ela é verdadeira. Eu vivi isso na pele já algumas vezes. A minha própria empresa, ela só cresceu depois que a gente parou e sentou e fez os processos. Infelizmente, não tinha ChatGPT naquela época. Mas, hoje eu vejo, assim, que facilidade que é isso, porque o ChatGPT já tem conhecimento de alguns processos internos. Por exemplo, como funciona o atendimento de uma clínica, né? Me ajude a criar o POP para secretária. Ele sabe já. Daí depois você vai lá e personaliza com as informações específicas. Mas assim, é uma mão na roda. Daí não tem mais desculpa para falar que não vai fazer. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E eu fiz o workshop da Nesse, eu era completamente ignorante, leiga nesse assunto. Tipo, eu sou a tia velha que não sabe mexer nos negócios, entendeu? Sou eu. Não sei mexer no Facebook, nessas coisas assim. Não tenho essa habilidade, não veio comigo. Tá tudo bem. Eu fiz o workshop dela pra aprender, né? Era pra isso mesmo, né? E eu acho que lá no teu workshop tu ensinou vários pontos, assim, específicos que a gente foi fazendo junto, foi construindo, né? Inclusive um deles é criar o documento mestre dentro do ChatGPT, que eu acho que deveria ter, de novo, um workshop só disso, né? Porque foi uma coisa que fez uma virada de chave muito grande e que eu uso muito no consultório hoje, aqui na clínica, Porque ali eu coloquei as minhas informações e foi aí que a vigilância sanitária veio, precisava fazer esse POP, né, que é o procedimento operacional padrão, onde tu tem que descrever passo a passo de todos os procedimentos que tu realiza. E como eu já tinha tudo pronto do workshop que eu fiz com a Nessa, eu fui ali e falei, amigo, olha só, lembra eu, Aline, dentista, tal, preciso fazer o POP dos meus procedimentos. Como eu já tinha tudo isso lá, todas as informações do que eu fazia, de como eu fazia, ele me entregou pronto. Perfeito, maravilhoso. Tu pede um PDF, ele te manda. Foi lindo. Personalizado.
Então, essa é uma questão aí que muita gente reclama. Fala assim, eu não uso o ChatGPT porque ele me dá umas respostas muito... genérico. Genérico. Porque eu consigo ver quando alguém faz legenda de ChatGPT. Eu vou falar, porque você está usando errado. Por quê? O que é o lance do comando? Quando você vai dar um comando, você tem que ser específico, você tem que dar contexto. Se você não for específico na sua pergunta, não souber exatamente o que você quer, né, que você quer que ele faça, dar essas coordenadas e não der contexto para ele, ele vai falar de algo genérico. Ele vai falar, se você vai falar, quero fazer o POP da minha clínica, ele vai falar clínica. Ele vai buscar conhecimento de clínica e jogar ali na resposta. Quantas mil clínicas de quantas coisas existem, né? Então, exatamente. É tipo assim, não é falar, eu quero um bolo. Você tem que dizer, não, eu quero um bolo de laranja sem lactose. Exatamente. Eu quero receita de bolo, mas bolo de quê? Você vai fazer, você quer um bolo caseiro, você quer um bolo para festa, né? Que bolo é esse? Você vai comer o bolo aonde? Você vai servir para alguém ou é só para fazer um lanche da tarde? Então, é esse detalhamento que o prompt precisa. E uma coisa que eu gosto também ali, porque tu gosta de escrever, ela transcreve meus áudios, tá? Queria deixar isso aqui registrado, minha indignação, porque às vezes a pessoa tá correndo, daí eu mando um áudio, daí ela vai lá e transcreve meu áudio, porque ela gosta de ler, ela não gosta de áudio. Mas né? Pra mim funciona o áudio. Então, às vezes, eu clico no botão do áudio do ChatGPT, eu fico falando bem especificamente o que eu preciso, e eu vou falando, ele transcreve e ele me responde aquilo em texto. Então, eu não preciso ficar ali digitando. Tu pode falar da forma como tu fala normalmente, de um jeito normal, com palavras que tu usa no teu dia a dia, e ele vai entender a ideia de que tu quer, se tu for bem específico, e vai te entregar aquilo que tu precisa. Com certeza. Essa ferramenta do áudio é muito boa. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que foi minha aluna também. Ele falou, eu saio para caminhar, eu começo a conversar com o ChatGPT. Porque ele tem a função tanto de áudio como WhatsApp, quanto tu acionar o robô e ficar conversando com o ChatGPT. Ele te responde em áudio, tu continua. É uma conversa mesmo. Tem essa funcionalidade. E daí ele transcreve, se tu quiser já falar, transforma isso em bullet points, quero apresentar um relatório, não sei o que lá, ele vai fazer. Ou quero fazer um post sobre isso, me dá umas ideias. Entendeu? Não tem mais. Vou anotar nesse bloquinho de nota que vai ficar esquecido para sempre. Não, você anota no ChatGPT e ele já vai dar ideia, você já faz. Né? Só que a parte do contexto é muito importante. Aí acho que a gente tem que deixar claro o que é o documento mestre. O documento mestre... Ai, gente! Peguem essa informação, ela não queria falar, tá? É porque é complexo, mas o documento mestre, ele vai conter todas as informações suas e da sua empresa. Porque todo CNPJ tem um CPF atrás, né? Então, algumas empresas são personificadas pelo CPF, né? A clínica da Aline é da Aline, então eu preciso saber também a história dela. Quando eu vou criar, por exemplo, uma estratégia de post, né? De estratégia de marketing dela para fazer melhorar ali o posicionamento ou, né, firmar aquele posicionamento que a gente quer. Eu vou ter que dar informações da Aline também, porque ele vai criar estratégias de storytelling com certeza. Né, que histórias, né, que conectam. Então, eu vou ter quem é a Aline, o que a Aline faz da vida, como é que ela veio para a Odonto, o que fez ela gostar disso, o que ela não gosta, enfim, alguma história específica. Então, eu gosto da pessoa me contando isso, por isso que eu falo que eu uso a ferramenta ali de gravação, porque eu quero a pessoa falando sobre isso, para até eu pegar o tom de voz. O tom da comunicação, como que a pessoa fala, o estilo que ela fala, umas gírias, bordões, porque daí cada vez mais eu vou personificando. E daí depois eu preciso das informações da empresa. O que é a empresa, que serviços ela oferece, quem é o público que ela atende, quem é a persona, né, o cliente ideal. A gente personifica, né, um cliente dos sonhos. Um cliente dos sonhos. Quais são as crenças do meu público, quais são as objeções. Então, assim, a gente vai fazer um manual da empresa completo e vai deixar isso em um arquivo separado. Porque daí, quando eu quiser perguntar qualquer coisa do ChatGPT, eu não preciso escrever tudo de novo. Eu anexo.
Eu anexo na pergunta, ali embaixo, ali tem as opções de anexar, tu anexa e escreve. Eu queria fazer um planejamento de posts para semana do Natal. E daí tu coloca. E daí ele vai entender que é sobre aquilo ali. Então, assim, a tua pergunta começa a ficar mais fluida, mais rápido de pensar, porque já tá todo o contexto ali. E daí ele fala, eu quero fazer posts pro Natal porque eu quero aumentar vendas, encher minha agenda de janeiro, enfim, me dá umas ideias do que eu posso fazer. E ele te entrega isso. E daí ele vai te entregar personalizado, no teu estilo. E às vezes a gente vê também no Instagram, principalmente, né? Mas a gente vê ali que a pessoa quando usa uma inteligência artificial que não está condizendo com o que ela vai utilizar palavras genéricas, ela vai utilizar... Agora, quando tu tem esse documento mestre muito bem feito, montado, com a forma que... Por exemplo, Aline, eu falo de um jeito, tem palavras que eu não uso. E não faz sentido eu colocar lá no meu Instagram, se eu for usar para fazer uma postagem, para fazer um copy ali, uma legenda, não faz sentido eu usar essas palavras que eu não uso normalmente. Fica parecendo que não sou eu, né? Que é uma inteligência artificial. Então, quando tu consegue fazer esse documento mestre, tu consegue utilizar essa ferramenta e dando informações para ela te entregar algo mais personalizado, é muito incrível, né? Daí, aí começa a não ter mais diferença de saber se foi um humano que fez ou se foi o robô. E daí o próximo passo de fazer isso é tu ter um robô teu, personalizado. Robô Aline, robô que faz posts para Aline, robô que faz pops para a clínica da Aline. Então, assim, a gente vai daí criando o robô dentro do ChatGPT, que daí ele já tem aquela função e ele se torna um super especialista. Então fica muito mais fácil. Eu tenho robô de tudo. Mas eu tenho robô assim que chega, até eu vou entregar isso pra Aline depois, que é assim, robô para criar stories sobre tal assunto, robô da Aline, de criar stories. Daí ele já dá uma ideia de sequência, assim, de vou fazer a agência passa qual vai ser as temáticas da semana e como que ela cria stories para conectar, para gerar engajamento, né, para fazer a roda girar do algoritmo. E na verdade, as agências de marketing podem fazer isso para cada cliente e usar isso como uma ferramenta para facilitar a vida, entendeu? Então, em vez de tu ficar ali pensando toda semana no que eu vou postar para aquele cliente, não, tu consegue jogar ali, tu consegue personalizar, tu vai ter um documento mestre para cada pessoa. Gente, sério. A minha agência fez isso, eu dei essa letra para eles em julho do ano passado. Eu nem sei dizer se... Eles não dobraram de tamanho, eles devem ter triplicado. Eles atendem muito mais clientes hoje. E eles falaram que demitiram algumas pessoas, porque eles falaram, eu preciso, por exemplo, de um redator que entenda de inteligência artificial. Então eles fizeram um robô para cada cliente deles, e daí essa pessoa que é redatora, que é especialista em texto, ela desenvolve os textos ali. Mas antes eles tinham, 5 pessoas, agora eles têm uma. Porque é muito... E não é só uma exploração, é porque é muito mais rápido. Né? A pessoa se torna um revisor, né? Não necessariamente o criador desde o início. Porque, assim, tem gente que prefere criar do zero. Mas vamos falar bem a verdade, no dia a dia, tu tem um negócio semi-pronto e tu só dá uma adaptada, é muito melhor, né? Muito mais rápido e, assim, possível da gente realmente fazer. Porque haja... tempo e criatividade para fazer tudo. Não, é exatamente o que a gente volta sempre no mesmo negócio, né? Quem usar isso a favor vai ter muito mais resultado, vai conseguir entregar muito mais, vai conseguir ter mais clientes, vai conseguir ter uma outra visão além da visão que ela já teria só ela sozinha, né? Sim. E uma coisa que eu fiz também desses robôs é que todo mundo já foi marcar uma consulta, já foi fazer um negócio e foi atendido por um robô. Aquilo lá que responde é uma inteligência artificial. Olha só que incrível, não é só o ChatGPT, é uma inteligência artificial. A gente tem... Hoje eu vejo muitos chats, assim, tem muitos chats que são de flow, né, que é de fluxo que a gente fala, que é aquele que eu odeio fazer, que tu pega e fala, a pessoa entrou em contato, daí você responde oi.
A pessoa responde, oi, você já é cliente? Sim ou não? Daí você vai pro sim, fala isso. É aquele chatbot mais engessadinho, assim, que não adianta tu falar outra coisa pra ele só responde aquela sequência de perguntas. E tem a opção de hoje tu colocar um atendente de inteligência artificial que ele vai responder como um ser humano. É muito difícil até tu saber que não é um ser humano ali. Então, a gente pega uma plataforma, né, que tem que ser uma plataforma que seja licenciada ou tenha API com WhatsApp, por exemplo, não migué, porque os migué depois bloqueiam a sua conta, daí vai dar problema. Então, assim, tem muitas que são migués, os miguezinhos, mas, assim, o ideal é sempre trabalhar com plataformas que são já liberadas, por exemplo, o ManyChat, o GPT Maker, Zaya. Tem várias ferramentas para fazer robô. O ManyChat é o mais fácil de fazer. Eu fiz o meu próprio... Sabe o que eu fiz? Eu queria um robô. Aí eu já tinha feito o workshop da Nessa. Daí eu queria que ela fizesse um robô pra mim pra responder algumas coisas no Instagram. E daí eu falei, gente, eu fiz o negócio dela, né? Eu não vou mandar mensagem pra ela. Eu vou tentar fazer esse negócio. Aí o que eu fiz? Fui lá no ChatGPT. ChatGPT, eu queria fazer um robô, assim, para o Instagram, como eu faço? Daí ele falou, ManyChat. Daí eu falei, Nessa tinha falado desse negócio. Então ele tá de acordo com o negócio ali. Como é o passo a passo para eu criar o meu robô no ManyChat? Ele me entregou. Eu fui lá no ManyChat, fiz meu cadastro, fiz tudo, criei o meu robô. Sabe aquele negócio, tipo na postagem? Comente, e tu manda as informações e ele te direciona pro WhatsApp? Então, eu fiz sozinha, amiga. Você tá orgulhosa? Eu fiquei muito orgulhosa, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, tô criando monstros, amei. Mas esses robôs agora, que antigamente tinha só esse de fluxo, né? Era o que a gente mais vê o ainda. O ManyChat, ele era só fluxo. Eles botaram o IA faz bem pouco tempo e tá funcionando bem legal, tá? E daí agora tu consegue responder como se fosse uma pessoa. Ler ali o que a pessoa te responde e conduzindo uma conversa, como se fosse. O ManyChat, ele é muito simples de mexer. Então, assim, se alguém quiser se arriscar. Então, você já vai ter o documento mestre. Então, vai ser muito mais fácil tu treinar a inteligência artificial. Porque o chatbot é a mesma coisa. Se você não especificar a sua empresa, seu negócio, dizer quem você atende, como você quer que o robô atenda, ele vai responder genericamente. Vai ser impessoal, né? E não é isso que a gente quer. Então, chatbot é esse robô que responde, né? Só porque vai que a pessoa nunca ouviu esse nome na vida. Eu não tinha ouvido, não tinha estudado isso. O chatbot é um robô que conversa, ele bate Quando você está conversando ali com uma inteligência artificial, é esse robô que responde ao chatbot. E daí, assim, eu geralmente faço os robôs separados, né? Eu faço um robô de SDR, que é o que vai fazer qualificação de lead e agendamento, por exemplo. Ele vende até aí. Aí tem robô de venda. O robô que quando você vende algum produto, algum serviço, no sentido de um curso, alguma coisa assim. Por exemplo, o dentista, né? Ou vocês que dão harmonização, não teria como fazer uma venda disso pelo WhatsApp. Né? Então, até o SDR seria o ideal, que faz até o agendamento. A pessoa vem e faz a avaliação. E tem o pós-venda, que seria um suporte. Para quem vende curso, esse do suporte é uma mão na roda. Porque, gente, se você faz um lançamento que vende muito, vocês não estão entendendo como é que fica a caixa de mensagem das pessoas. A cara dela de chorrindo, né? Tipo, desespero. Só que daí, assim, esse de suporte, ele é bem mais complexo de fazer. Porque ele é um robô que tu tem que ter todas as informações para responder dúvidas do teu negócio, né? Do teu curso. Assim, tudo dá pra fazer. Dá pra fazer Tendo paciência pra testar. Em resumo, né, a inteligência artificial, ela não vai substituir, mas quem não souber utilizar vai ser desempregado e quem souber utilizar vai estar ganhando cliente, vai estar conseguindo coisas a seu favor. Tanto empresas que utilizem isso, como agências de marketing, como outras... Vocês mesmos, qualquer como empresário. o próprio empresário, né? Então, ela vem para somar e tem que estar atualizado, tem que usar. Eu já estava aqui antes, eu já quero esses negócios todos ali, a gente já vai conversar, a gente já vai fazer toda essa parte. E eu acho que tu tem que fazer uma mentoria disso. De novo. Não, eu preciso fazer. Precisa disso. Porque a gente tem pouca informação sobre isso, né? O meu plano é fazer
meu plano que está desenhado lá já. É para fazer como workshops, assim, né? Uma aula seguida, assim, 2, 3 horas. Uma eu vou fazer só de documento mestre, que é uma aula que, mas é só responder essas coisas. Gente, é uma pós-graduação em marketing, responder esse documento mestre. Então, assim, a gente fazer junto para ter ele bem completo, e depois eu ainda dou um robô de documento mestre para ajudar vocês, daí fica bom. Então, essa deve sair. Eu só não tenho as datas ainda, mas daí vocês vão lá no meu Instagram e acompanham. Isso. Então, essa de Nessa Marconi. Nessa Marconi. E vou fazer daí uma de inteligência artificial para iniciantes mesmo, que é um workshop que a Aline fez, que é para dar as possibilidades de tudo que dá para fazer e como fazer, né? Já na prática mesmo. Aqui nesse podcast hoje, eu entreguei muita coisa de graça. Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveitem, porque realmente tem muita coisa. E daí o segundo seria já para ajudar as pessoas a criarem robôs assim personalizados para o dia a dia. Aí esse nível 2 aí tem que ver como é que tá o público. Mas até assim, né? Para quem não quer aprender sobre, né? Tipo, eu não quero fazer, quero contratar alguém. Eu te contratei pra gente estabelecer o meu negócio, né? Tu fez toda a consultoria pra gente montar o meu negócio. Então, toda a parte de consultoria, de tudo isso, tu fez. E essa parte de montar o documento mestre, por exemplo, eu sou empresária e eu quero que monte isso pra minha empresa. Também tu tem o serviço de fazer. A pessoa não precisa ela aprender a mexer. Tu tem o serviço de fazer essa consultoria. Eu faço a consultoria e mentoria, são serviços diferentes. Consultoria eu entro mão na massa. E mentoria eu dou o caminho das pedras, né? São 2 serviços diferentes, mas fazemos também tudo que precisa, a gente faz. E daí a gente desenvolve toda a questão, né? Geralmente, qual que é o meu objetivo, né? Por que as pessoas me procuram para fazer uma consultoria ou mentoria? A pessoa quer, num geral, aumentar a renda ou diversificar a receita. O que é isso? Criar novos serviços ou melhorar a sua própria estratégia comercial. Então, eu entro para fazer isso. Ou a gente criar um novo serviço, criar novos produtos, pensar em novos negócios até, ou simplesmente melhorar o que já tem. Porque às vezes é só uns ajustes, né, que tem que ser feito, e aquilo ali já te dá um up na receita que é inacreditável. Então a forma como se vende também muda muita coisa. E daí, com isso, a gente faz toda uma revisão da empresa. Toda essa parte de posicionamento, né, que a gente vai revisar pelo documento mestre. Então a gente faz o posicionamento da empresa e cria estratégia para chegar nesse objetivo final. Então, basicamente é isso. Mentoria, basicamente é isso. Basicamente é tudo o que ela faz, entendeu? Basicamente ela faz o negócio funcionar. É por isso que eu falo, gente, a minha formação é assim, todo mundo fala assim, meu Deus, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas aí, quando você me contrata, você vai entender por que eu tenho tudo isso de formação. É porque tudo faz sentido no final. Tudo faz sentido. Bom, acho que a gente trouxe já um gostinho, as pessoas já vão conseguir utilizar a inteligência artificial aí com o que a gente trouxe. Tu entrega muita coisa também lá no teu Instagram, então tem bastante conteúdo lá. Quero te agradecer mais uma vez e com certeza fazer o convite para te voltar outro dia pra gente falar de outro assunto, porque ela tem muito conteúdo para trazer. E para quem é empresário, para quem tá começando, para todos os nichos, consegue sempre usar alguma coisa das dicas da Nessa. A gente tem um bate-bola final. Eu não te falei disso. Isso é surpresa. Um bate-bola rápido, né? Umas perguntinhas e tu só diz pontual. Tá. Um sonho realizado. Ter liberdade de agenda. Decidir o que eu quero fazer. Um sonho não realizado. Ter uma casa de frente pro mar. Mas esse vai chegar. Tá quase. Eu sinto no meu... Tô sentindo. Um livro. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se alguém reparou, mas eu tenho um TDAH meio pesado, assim. E eu tenho muita dificuldade em começar um livro e acabar. Tá? Então, assim, não vou saber dizer um livro, assim. Mas eu vou dizer o que eu estou lendo no momento. Eu estou lendo o Cabalhon, esqueci o nome. Cabalhon, que é sobre filosofia egípcia. Muito interessante, recomendo. Amiga, eu vou te dizer que existe um lugar que tu joga a informação, ele transfere para áudio, tu pode ouvir.
Uma inteligência artificial. Não, eu escuto muito podcast também, resumo de livro, coisa assim. Eu estudo muito, gente, mas eu gosto ler, quando vai pegar um livro, eu não quero ler sobre, sabe, coisa do trabalho. Quero ler uma coisa. Pensar outra coisa. E eu gosto muito de ler sobre filosofia e coisas relacionadas a comportamento humano. Arrasou. Nunca faria? Nunca faria um piercing. Não faria, não sei. Outra coisa eu não sei, porque tudo eu quero fazer. Mas o piercing eu não quero. Ai, amiga. Musculação. Musculação. Ou tem outra opção? Ou é pra eu dizer o que eu acho? Eu tava pensando em alguma coisa, assim, que tu goste, entendeu? Mas, assim, de atividade física, acho que não vai ter. Eu não sei fazer bate-bola e responder curto. Eu não sou uma pessoa que ama atividade física. Eu faço porque tem que fazer. E eu faço há anos, eu faço direitinho. Mandou fazer, eu faço. Mas eu não gosto, eu não sinto um prazer. Que delícia, louca de vontade de fazer. Eu tenho loucuras de vontade de ir pra praia tomar um drink. Agora, ir pra academia não é o meu rolê. Mas aí a gente vai na academia pra depois poder ir pra praia tomar um drink maravilhosa. Eu faço porque eu gosto do resultado. Agora, no final, né, uma mensagem que tu deixaria ou pra Nessa lá de trás, que começou lá fazendo moda e que hoje tá aqui nesse caminho completamente diferente do início, mas que deu tudo certo, ainda bem que mudou, ou pra quem tá ouvindo, pra quem vai escutar a gente aí depois. Eu acho que... Não vou falar nenhuma frase pronta, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma no coração para ouvir bem o que a vida está querendo trazer para a gente. Porque quando a gente vai para o caminho certo, as coisas fluem e os sinais aparecem. E fluem. Quando você está num caminho muito enroscado, que começa, a dar umas coisas que falam assim, meu Deus, aconteceu isso. Talvez não é aquele caminho ali. Você está insistindo numa coisa que não é para ser. E assim, hoje, a Vanessa do passado ia ficar muito feliz de saber disso. Que ela não precisa ficar batendo no muro, que não é ali. Olhou pro lado ali, o caminho. Entendeu? Era aquele ali, era o outro. Era só abrir a mente, entendeu? Ouvir o coração. É isso. Adorei, amiga. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Expresso Cash com Nessa Marconi. Muito obrigada, gente.